Meus queridos, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal falando com vocês. E hoje, no nosso canal, nós vamos trazer notícias de Israel para vocês, né? Notícias abrangentes, porque nós todos sabemos, você que acompanha esse canal já sabe, né? Conhece como nós cremos na palavra de Deus e entendemos que Israel é o centro de tudo. É o relógio de Deus para os eventos e tudo o que acontecer lá automaticamente se desencadeará em todo o mundo, tá bom? E eu quero pegar aqui um link, uma matéria sobre a fala do ministro das Finanças de Israel, é o Avigdor Lieberman, um judeu de origem russa. Ele foi um dos grandes mentores, tá bom? Que pensou e projetou o atual sistema de governo de Israel. Até o Netanyahu era o sistema parlamentarista normal, como é hoje, porém era votado, né, pelo povo os partidos e as cadeiras que iriam para o parlamento. E após isso, dentro da casa, eles nomeariam, né, era levantado alguém mais propício para se tornar primeiro-ministro e ele montaria uma coalizão de 61 nomes, para que a maioria para apoiá-lo, então ele se torna, com esses 61, o primeiro-ministro de Israel. Hoje, devido à divisão que há em Israel e por nenhum dos partidos conseguir um assento, né, majoritário dentro do Knesset, então eles fazem dois partidos, duas forças, com ideias inclusive diferentes entre si, se unem para derrubar um oponente em comum. No caso era o governo Netanyahu, do Likud. E aí então ele foi um dos mentores dessa ideia de criar um sistema de governo rotacional, de rotação, onde primeiro durante 2 anos Naftali Bennett será primeiro-ministro de Israel até 2000, até após meados de 2023, e após isso assumiria o cargo de primeiro-ministro em Israel o Yair Lapid, tá bom? E aí eles fariam essa rotação no governo durante 4 anos, cada um 2 anos no poder. E a agenda de cada um iria com certeza também estar junto com ele. O Naftali Bennett, que é o atual que está no poder por 2 anos, é contra a divisão de Israel de Jerusalém, a criação de um Estado palestino. Ele é mais linha dura, ele é de direita. Já o Lapid, né, que é o que vai assumir após ele, já é mais de centro à esquerda, é também judeu ortodoxo, de religião progressista, porém ele já vê essa situação da divisão de um Estado da terra de Israel para a criação de um Estado palestino com mais moderação, e ele é a favor disso acontecer. Assim, né, nós temos este outro aqui que está junto nisso, dessa coalizão, que é o Avigdor Lieberman, esse que está na tela aí para vocês. E todos eles, tá? Todos eles têm uma coisa interessante em Israel. A própria matéria, ao final dela, vai tratar sobre isso, tá? Que é o desejo deles de um problema que foi a reforma do Muro das Lamentações, que é alterar a lei de conversão, tá bom? Como seria a lei de conversão, né? Hoje é muito mais burocrático e difícil você ser aceito como um judeu pela comunidade de Israel e pelo judaísmo. E eles querem tornar isso permitindo que qualquer, né, um rabinato local faça aí, seja muito mais fácil ser aceito, se torne um judeu mesmo. O que os ortodoxos de Israel, os judeus, eu estou sendo bem superficial aqui para vocês, mas depois eu quero trazer um vídeo com detalhes, tá bom? Tem irmãos nossos lá também que me ajudam muito com essas informações e vai ser necessário. Mas aí imagina que para esses, né, para os judeus ortodoxos e claramente para qualquer um, isso vai virar uma bagunça. Eles querem criar também lá no Muro das Lamentações um espaço de orações para vertentes do judaísmo que hoje não é aceito pelo judaísmo tradicional. Um exemplo, imagina que
eles querem começar a permitir o judaísmo progressista, do qual os líderes que estão em Israel hoje todos pertencem ao judaísmo progressista. O que é? É aquele que permite mulher usar teflin, a mulher ministrar serviço na sinagoga, a mulher usar talit, a mulher fazer as mesmas coisas que o homem, sendo que pela palavra, pela Torá, pela lei do Eterno, isso não é permitido, isso é proibido, isso é um absurdo, uma inversão de valores no reino dos céus, entendeu? Mas eles querem permitir isso. Permitir que várias outras vertentes do judaísmo seja aceita e tenha a mesma liberdade dentro de Israel, o que hoje, atualmente, para os judeus de Israel, não é aceito. Eles não vão se submeter a isso. Tá? E ele fala disso, olha. Mas Lieberman descartou expandir a coalizão trazendo ministros dos partidos Haredim. E é esses aí que são um problema que não aceita. Os Haredim são os ultra-ortodoxos, tá bom? Devido às suas exigências financeiras intransigentes, ele observou que quando os Haredim comprometeram um acordo do Muro das Lamentações quando Netanyahu era primeiro-ministro, eles voltaram atrás e em julho de 2018, quando ele aprovou a primeira leitura do projeto de lei Haredim, eles também voltaram atrás. Como Bennett, Lieberman disse que havia problemas para implementar o acordo do Muro das Lamentações. Ele disse que ainda achava que isso poderia ser feito, mas somente depois de aprovar o projeto de reforma de conversão do ministro dos Serviços Religiosos, Matan Kahana, em lei até o final de sessão de inverno, nesta que termina em 13 de março, e em seguida o projeto de lei da IDF. O projeto de lei da IDF, isso aqui é outra coisa também, é a Israel Defense Force, é o exército israelense. Qual é a reforma que eles querem? Hoje, os judeus religiosos, os ultra-ortodoxos, o ramo Haredim, não é obrigado a servir no exército. Eles querem mudar isso, eles querem que todo homem e mulher em Israel, sem exceção, sem nenhum grupo com exceção, sirva no exército israelense. Nesse ponto de vista, né? Para mim, eu e o Kias, isso é minha opinião, tá bom? Neste ponto eu não sou contra, até porque dadas necessidades que nós vamos ver nos próximos anos, Israel sabe que está esperando por conflitos que virão nos próximos anos, ter mais pessoas preparadas e todo um estado com noções de combate é imprescindível. Não vai ter escolha, tá bom? Isso aí com certeza é uma lei que eu acredito que muito em breve sim vai ser aceito. Não vai ter jeito, mesmo com eles sendo contra. O problema para os religiosos é o medo, né? Porque eles têm um mundo muito fechado, eles não têm acesso à televisão, à internet e a muitas coisas, eles se fecham para isso, veem isso como um mal, uma má influência. E quando o jovem Haredim vai para o exército, ele conhece um mundo do qual ele não conhecia. Ele vê que existem outras pessoas com outras religiões, culturas, pensamentos, existe tecnologia, existe uma verdade lá fora ou até mesmo uma pseudo-verdade do qual pode encantar o coração dele, né? Tudo tem o lado bom e o ruim. Mas vamos lá, Lieberman, olha a fala dele. O mundo está à beira do caos e da anarquia. Então vamos lá, o ministro das Finanças, o Avigdor Lieberman, tem um bordão para sempre que lhe perguntam como está, entre aspas, Gan Eden, diz ele, uma referência ao celestial jardim do Éden e sua maneira de dizer que está tudo bem. Esse não é o Lieberman com quem nos encontramos na semana passada para uma longa conversa no Ministério das Finanças. Este Lieberman estava preocupado e cheio de advertências terríveis. O mundo, disse ele à revista, precisa acordar imediatamente porque se isso não acontecer, será lançado um período sombrio de caos e anarquia. Existem, ele explicou, 4 catalisadores por trás do caos. Primeiro, ele disse, é o surgimento de mais tecnologia impulsionada pela inteligência artificial, concordo. Existem hackers jovens hoje, disse ele, que são capazes de fazer coisas com seus computadores e celulares que eram inimagináveis há apenas alguns anos. Fato, tá? Isso aqui é muito fato. Hoje uma pessoa aí simplesmente com o celular na mão ela consegue hackear qualquer sistema no mundo.
Bom, sistema de governo, de empresas, roubar dados e ameaçar toda uma instituição, porque isso é muito fácil hoje. Hoje está tudo interligado e está tudo conectado à internet, absolutamente tudo. Nada mais está fora da internet. Os Estados Unidos da América, acrescentou ele, pararam o uso do 5G. Aí eu já não sei. Padrão de tecnologia de quinta geração para redes celulares de banda larga perto de aeroportos, por causa da preocupação, olha só. Lembra que as empresas de aviação nos Estados Unidos, a AT&T e outras, reclamaram, né, pediram para que o governo americano não instalasse a internet 5G, em especial perto dos aeroportos, porque pode causar interferência, né, na conexão do avião com as antenas de transmissão, pode gerar acidentes, queda de aviões, etc. e tal. Mas o pior é, se conectar tudo a essa rede de banda larga, o medo dele é isso aqui, ó. Por causa da preocupação de que as pessoas possam assumir o controle de aviões com telefones celulares. Em uma década, ele disse, toda criança terá software como Pegasus da NSO Group em seus telefones para poder usar como desejar. É verdade. Mas eu acredito que quando houver o grande reset, que é o que eles planejam, né, eles vão levar o mundo à anarquia, tá? E depois eles vão apresentar um governo e um líder mundial, tá bom? Eles vão se unir para parar a anarquia. E aí esses hackers que fazem essa bagunça hoje, você pode se preparar, com o apoio de muita gente, eles serão até, eles vão ser eliminados, tá bom? São desenvolvimentos tecnológicos que não têm supervisão ou coordenação. De fato, ninguém hoje é dono da internet. Na internet eu posso fazer o que eu quiser e ninguém pode me parar. O Lieberman está falando que é preciso uma coordenação, é preciso um governo, um órgão internacional que supervisione, tá? E coordene, fiscalize a internet. Não há forma de regulação global e isso nos leva a lugares potencialmente assustadores, sem dúvidas. O segundo catalisador, continuou Lieberman, é o aumento das criptomoedas em todo o mundo. Existem, ele observou, 15 mil tipos diferentes de criptomoedas hoje. A criptomoeda, quando foi criado o Bitcoin, a ideia era criar um sistema de pagamento, um sistema financeiro lastreado em algo. No caso hoje o Bitcoin é lastreado em dólar, tá bom? Então ele meio que não é uma coisa tão antissistêmica, mas dá à pessoa a liberdade de ela controlar o seu dinheiro e não precisa mais de bancos, nem do Banco Central, nem de banco nenhum. Então o seu dinheiro está totalmente no seu controle, está na internet, né, no blockchain, esse dinheiro. Você faz o seu dinheiro lastreado em dólar ou no que essas pessoas quiserem e o governo não pode te incomodar, não pode pegar seu dinheiro, eles não controlam o seu dinheiro, tá bom? Como será usado, porque está num sistema blockchain do qual os governos ainda não fazem parte, tá bom? Como eu acho que isso aqui vai acabar? O grande reset, tá? O plano deles é desligar tudo com super vírus. Eu já falei para vocês aqui em vídeos passados sobre o grande evento deles, né, que é o Cyber Polygon, né, o polígono cibernético, que a ideia deles é criar um apagão no mundo, um apagão mundial, e as pessoas vão simplesmente toda a cadeia de abastecimento do mundo vai parar, vai começar um caos, as pessoas não terão como usar cartão de crédito, não terão como ligar seus computadores, a internet. E após isso, né, quando eles fizerem isso, a ideia deles, o plano do grande reset, do Build Back Better, tá bom? É reconstrua melhor novamente, é que todo mundo da Terra inteira que tiver um computador vai existir apenas um núcleo central, um supercomputador, como é o que o Facebook, o Meta, está criando, né? Para desenvolver melhor um metaverso. Vai existir países que vão ter uma central, um computador imenso, um computador do tamanho de uma cidade, com a capacidade de armazenamento de dados de uma potência absurda e que sejam computadores quânticos, e todos os computadores do mundo estarão ligados a ele, e qualquer computador que ligar à internet ou à rede e não estiver conectado a essa máquina, você vai ser colocado como um criminoso, você vai ser perseguido, você não vai ter acesso à internet, porque todos os computadores serão como um terminal burro.
estarão todos conectados a esse computador central, tá bom? Então, este é o plano. E este computador, por ser quântico, eles vão conseguir quebrar as criptografias das criptomoedas que existem hoje. Então não vai existir mais o Bitcoin e essas outras moedas que serão quebradas a sua criptografia, que hoje é impossível ser feito, entendeu? Então vamos lá. Cada poucas pessoas se reúnem a fazer uma moeda digital de si. Existem mercados de criptomoedas no Irã para evitar sanções e lavar dinheiro e podem ser usados para financiar o terror e o crime. Então a ideia é o quê? Poxa, hoje os países, se os Estados Unidos fizer sanção hoje a alguém, não é mais tão devastador como era alguns anos atrás, antes do advento da internet e das criptomoedas. Hoje os países podem usar criptomoedas para vender petróleo, é o caso da Venezuela e do Irã, entre outras nações, o Cazaquistão usa, entendeu? E muitas pessoas, empresas permitem, o que faz com que eles consigam burlar o sistema, já que os Estados Unidos me proíbe de usar a moeda dele, eu uso criptomoeda, e essas empresas e países que aceitam eu consigo comprar e vender para eles. Você entende que a capacidade de liderança e controle dos Estados Unidos no mundo também está acabando, tá? Está se esvaindo. Países como Israel, que possuem tecnologia avançada, disse ele, podem enfrentar o desafio. Mas há 193 países na ONU e 140 deles não têm como enfrentar isso. Nem Israel pode lidar com isso, tá? Desculpa, mas tem a ideia do sistema de que existe realmente países na Terra, tá? Essa ideia de que existe mesmo alguém intocável é mentira, tá? Ninguém é intocável. Alguns são mais poderosos que outros, mais fortes, mais ricos, mas intocável, ninguém na Terra é intocável. Isso é um engano. Bom? E ele fala, o que acontece, ele advertiu, se grandes corporações multinacionais lançarem sua própria moeda? Não faz diferença se é Tesla, Amazon ou outra empresa, no momento em que essas empresas criarem sua própria moeda, algum país entre os 140 verá seus cidadãos perderem a confiança em sua economia, em sua liderança e no próprio Estado. Ora, aqui a gente vai entrar num ponto que eu quero destrinchar para vocês. Esse vídeo é muito importante e eu quero que vocês entendam, tá? Aqui nós vamos entrar num problema que vai acontecer nos próximos dias, que é o colapso econômico financeiro, né? O colapso mundial da economia. Por quê? Vamos lá, o dólar. O que é o dinheiro, se não a confiança? Eu confio não no papel moeda, no dinheiro, mas em quem o criou e quem o sustenta. No caso, eu confio no dólar porque ele está lastreado ao poder que é os Estados Unidos da América. Só que até a era do Richard Nixon, do presidente Nixon, todo o dinheiro, tá? Todo o dinheiro, o dólar, ele era lastreado no ouro. Era o chamado padrão ouro. E agora já completou 50 anos, né? Um jubileu do fim do padrão ouro. Que para você ter uma quantia em dinheiro, para eu imprimir dinheiro, o dólar, eu teria que ter uma reserva equivalente de ouro. Era assim que o sistema... E era saudável até aí, tá? O sistema não extrapolava, ninguém fazia coisas absurdas, mas aí, né, o imperialismo, eles precisavam entrar em algumas nações e expandir, né, expandir a ideia da nova ordem, né, mundial, é justamente isso, expandir, derrubar alguns governos que não estão alinhados, implantar a ideologia deles, colocar as empresas deles, tomar os meios de produções e as riquezas das nações para eles e controlá-las. E para isso ter um governo fantoche nessas nações é imprescindível. E aí os Estados Unidos fez isso, fez no Iraque, fez na Líbia, fez no Vietnã, fez na Coreia, fez em vários locais do mundo. Todos eles fazem isso. Seja na intenção de implementar a sua ideologia e tomar as suas riquezas, seja para uso biológico, químico e etc. Mas para isso o que é necessário fazer? Fazer guerra. Sem guerra não tem como você alcançar muitos objetivos. Só que guerra custa caro. Guerra custa caro. Então, o que o Richard Nixon fez? Ele simplesmente vai lá e põe fim ao padrão ouro.
e lastreia o dólar a partir dali no petróleo, que é o ouro negro. Então, para você criar moeda, o dólar, você tem que ter então o equivalente em petróleo. Mas isso vai até um certo tempo, né? Quando vem essas crises financeiras, eles desenvolveram aí, né, os governos norte-americanos posteriores, até a era Bill Clinton, foi no governo Bill Clinton, tá? Até aquele tempo, o dinheiro de uma pessoa era separado do dinheiro do banco, tá? O dinheiro do governo e dos bancos eram separados dos das pessoas, não era permitido usar o dinheiro de uma pessoa. Bill Clinton derruba isso, e aí de repente todo o dinheiro que está no banco pertence ao banco, ele pode usar como quiser. Também eles quebram essa de que para produzir dinheiro, para a criação do dinheiro, né, justamente porque eles precisam fazer guerra e tudo mais, sustentar a máquina que eles estão querendo implementar, eles precisam imprimir dinheiro a rodo, sem lastro. Então eles começam a imprimir dinheiro sem lastro. Isso foi o fim das economias. Por quê? Lembra quando a Grécia quebrou? As pessoas foram em massa para os bancos sacar dinheiro, chegando lá, não puderam. Por quê? Porque não tem dinheiro. Aquilo que você vê na tela do teu celular é só um número, é um número tecnológico. Se todas as pessoas do mundo hoje, ou todas as pessoas do Brasil, ou não, menos, todas as pessoas de São Paulo, né, que é onde eu estou hoje, resolverem no banco e sacar, não vai ter dinheiro, porque essa quantidade de dinheiro não existe. É tudo um número tecnológico. A tecnologia permitiu isso. Então é uma ilusão, você não tem riqueza. O próprio papel moeda ele é uma ilusão, ele não está lastreado em nada. Em contrapartida, esse período da pandemia foi o pior período em que os governos, os bancos centrais do mundo, para sustentar o sistema, para que ele não venha à bancarrota, não quebre, porque o sistema já está quebrado. Os governos centrais, inclusive em especial o Fed, o Federal Reserve dos Estados Unidos, ou na pessoa de Jerome Powell, o presidente, eles então começaram uma política de impressão de dinheiro, comprar títulos públicos federais, a emissão de títulos públicos federais e jogar dinheiro na economia. Esses títulos podres, né, que eles lançam, compram, ao mesmo tempo fica lançando esse dinheiro, lança dinheiro na economia, gerou a inflação, tá bom? Então não adianta reclamar de que o preço no Brasil das coisas está alto e tem muitas pessoas que culpam o governo do Brasil. Isso é uma inocência, você dissociar o governo brasileiro do restante do mundo, não é honesto, porque todo o país, todos os países do mundo, todo o sistema mundial está numa inflação que não para. Os preços das coisas estão em alta porque eu lanço dinheiro, ao mesmo tempo o sistema de abastecimento do mundo não está acompanhando a demanda, ou seja, as pessoas não estão trabalhando como antes, não produzem como antes, não vendem como antes, mas elas têm ainda a mesma necessidade de antes, estão paradas recebendo dinheiro do governo. O que você acha que vai acontecer? Se a oferta não acompanha a demanda, os preços sobem. Por um longo tempo, se ficar nessa situação, os preços subirão nesse longo tempo. Tá bom? Neste intervalo de tempo, quais foram os países que mais colocaram ouro, compraram ouro e armazenaram ouro no seu sistema? China e Rússia. Se hoje eles quiserem pegar a moeda deles e lastrear no ouro, pode criar um cataclisma muito grande no sistema financeiro mundial. Então, assim, eles estão numa vantagem muito boa. Ainda, tá? Ainda, o país que mais tem ouro no mundo é os Estados Unidos da América. Não é à toa que eles dominam a Terra, né? Só que isso, a China e a Rússia têm aumentado suas reservas de ouro muito, muito. Então nós estamos caminhando, tá? Essas guerras que eles querem fazer, essa mudança no sistema, porque eles querem realmente reerguer o mundo. Não é mais sustentável o sistema que nós temos hoje. Tá bom? Não é mais sustentável. E para eles combater esse monte de criptomoedas que estão criando, o que eles estão fazendo? Os bancos se unem, as nações estão se unindo e todas elas, em uníssono, querem criar uma moeda digital.
Por isso que o Great Reset, o apagão mundial é para isso, desligar os computadores, e se você quiser ter dinheiro, trabalhar e conseguir as suas coisas, você vai ter um dinheiro digital, mas um fornecido pelo governo, onde o governo vai determinar a quantidade que você recebe, vai fiscalizar o seu dinheiro, onde você gasta, de onde você recebe, para onde esse dinheiro vai. Se você não estiver alinhado, podem bloquear a qualquer momento, tá bom? E isso é muito sério. Vamos lá para o próximo aqui. O terceiro catalisador, de acordo com Lieberman, é o que está acontecendo na Darknet, um local de encontro para criminosos e atividades. Essa palavra que não pode falar. Lieberman disse que se familiarizou com a Darknet de seus cargos como ministro da Defesa e o presidente do Comitê das Relações Exteriores e Defesa do Knesset. Isso se torna ainda mais complicado, com consequências de longo alcance, devido à capacidade de espalhar notícias falsas e teorias da conspiração. Então ele quer o quê? No controle sobre as informações que são passadas. Entendeu? Quando esse reset acontecer, quando todos os computadores da Terra tiverem que estar ligados a um único núcleo, vai ser impossível, a liberdade de vez vai ser extinguida. O quarto catalisador, explicou ele, é o colapso, e o colapso da ordem e dos sistemas internacionais. Isso é óbvio e vai acontecer. Bom? Por quê? Agora nós vamos entrar no tema que eu quero falar para vocês, que é muito importante. O vídeo vai ficar longo, mas é muito importante para vocês. Por que ele fala isso? Porque hoje, tá, ele fala que o único modo de nós combatermos todos esses problemas do mundo hoje é se todas as nações do mundo se unirem. E ele fala isso no finalzinho. Ele fala isso, olha aqui, ó. Precisamos superar os problemas diários regulares em cada país para interromper essas tendências, respondeu ele. Há apenas uma chance, e é regular e coordenar em conjunto com todos os grandes players trabalhando em uníssono. O que isso significa, explicou ele, é conseguir que o G7, um fórum político intergovernamental composto por Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, trabalhe com a Rússia e a China para encontrar maneiras de regular uma nova ordem mundial e parar o deslizamento em direção ao caos global. No caso, ele citou aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, 7, 9 nações. Qual é o pequeno chifre que vai se levantar? Seria Israel? Aí teríamos 10 nações. E essas 10 nações é que vão ditar, sim, porque Apocalipse 17, 13 fala, Daniel 7 fala, Daniel 11 fala, nós teremos uma besta com 10 chifres. Neste fim, 10 reis vão se unir, receberão poder. Imagina esses 10 reis quando, ao findar, tá bom? Quando eles destruírem tudo para reconstruir novamente, como Build Back Better fala, então 10 reis se unirão. Eles criarão um sistema financeiro único. As nações que estiverem destruídas, devastadas, cujos líderes perderem a sua capacidade de governar seus povos, então esses 10 darão dinheiro para eles. Vai oferecer uma solução para todo o sistema. A Bíblia diz que eles receberão poder de reis por 1 hora. Não sabemos quanto tempo dura 1 hora nessa profecia, mas esses 10 vão oferecer o plano para o mundo que vai salvar o sistema mundial. Esses 10 reis. E aí então, estes 10 implementarão um governo mundial. E nós já estamos caminhando para isso, tá? As pessoas estão vendo em muitas nações voltando atrás, tá bom? No passaporte sanitário, na obrigatoriedade de um monte de coisa, né? Que a gente não pode falar aqui também, mas é porque o plano já deu certo. Irmãos, veja aí a quantidade de pessoas que já tomaram os antídotos, já chega a ser quase 2/3 da humanidade. Já deu certo o plano. E outra, praticamente quase todos na Terra já fizeram testes para saber se estão com problema, não é? Agora eu te pergunto, para onde está indo esse banco de dados genético? Eles já coletaram o DNA de praticamente toda a humanidade. Isso não é brincadeira. Eles estão criando já um órgão, um governo mundial já está sendo criado nas sombras, que vai ter o DNA de todo mundo. O Facebook está criando um computador, um supercomputador, está criando um clone virtual meu e seu. Imagina tudo que você já viu na internet, tudo que você já falou, tudo que você já leu, tudo que você já escreveu.
Tudo que você pensou em escrever e apagou e não mandou está lá no banco de dados deles. Eles vão criar um clone seu exato. E vai estar tudo nesse supercomputador. Porque eles estão projetando uma Matrix, um novo mundo no metaverso. Para onde nós estamos caminhando? E para que antes venha a ordem. A Bíblia, Daniel capítulo 8, verso 23. E quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao seu extremo, então surgirá um rei de semblante feroz e cruel, mestre em discernir enigmas e mistérios. Este se levantará. Então, vamos ficar atento aos anúncios, porque é muito importante para os tempos que nós estamos vivendo. Bom, fica aí para vocês compreenderem alguns pontos, tá, importantes do que nós estamos caminhando. Este conflito, tá? Olha só, a Rússia acabou de mandar 30 mil soldados para a Bielorrússia. Já tem 100 mil na fronteira com a Ucrânia. Os Estados Unidos está remodelando as suas bases na Europa, já mandou mais 2 mil para a Polônia. E disse, o Joe Biden anunciou que já pode mandar até mais 50 mil soldados para a União Europeia, para a OTAN, para ajudar no confronto com a Rússia. As tensões não estão diminuindo. Ao que parece, tá? Para que dê certo, para que eles reconstruam o mundo, e para isso, irmãos, para acabar com a soberania das nações, para acabar com a liderança, com os reinos existentes, a guerra é o que vai devastar tudo, destruir tudo, levar as pessoas ao desespero total. E então virá, eles se unirão e lançarão então o quê? A salvação. Quando o mundo clamar desesperado por uma solução, eles vão oferecer essa solução. Oremos, nos preparemos, porque os dias são maus.